Olá, irmãos, do De Casa em Casa dessa semana. Vamos continuar a nossa meditação no livro de Romanos. Romanos capítulo 10, versículos 12 ao 15, sobre o poder do Evangelho. Aqui em Romanos 10, o versículo 12, diz: Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Antes existia essa distinção, né, entre judeus e gregos, hoje não existe mais. O véu se rasgou e abriu um livre acesso a todos à presença do Pai através de Jesus. Amém. E existia uma parede que separava, uma inimizade, e isso foi derrubado pela obra da cruz, né, pela vitória de Jesus na cruz. E aqui fala que o Senhor é rico para com todos que o invocam, né? O Senhor é generoso, Ele é rico para aqueles que o invocam. Mas o texto segue e diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas a resposta para essa pergunta, né, Jonathan? Como pregarão se não forem enviados? Nós fomos enviados. Amém. Nós fomos comissionados. O Senhor já nos enviou. Aleluia. Quando fomos resgatados do império das trevas, transportados para o reino do Filho do seu amor, fomos lavados dos nossos pecados e fomos cheios do Espírito Santo, naquele momento, essa grande comissão entrou no nosso coração. Essa grande comissão que o Senhor estabeleceu lá em Mateus 28, que é um texto que a gente conhece tanto, né, que toda autoridade foi dada a Jesus. E com essa autoridade Ele nos enviou. Amém. Né? E o Senhor nos enviou não a fazer um trabalho sozinho, não a pregar o Evangelho sozinhos, mas Ele nos enviou de dois em dois. Ele nos enviou e Ele disse que Ele estaria conosco, então é algo que a gente faz com o Senhor, né? Não é uma obra, um trabalho exclusivamente para o Senhor, mas a gente faz com o Senhor. Fazemos juntos essa obra, com a igreja, com o Senhor, né? E então nós recebemos essa grande comissão, fomos enviados a pregar esse evangelho, e quando pregarmos, aqui há uma promessa de que crerão, né? Amém. Mas a responsabilidade por trazer vida e vivificar essa pregação do evangelho, ela não está sobre os nossos ombros. Muitas vezes a gente prega e faz aquele esforço humano, né, para convencer aquela pessoa, mas essa é uma ação do Espírito. É o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e nos dá unção e poder para testemunhar com a nossa vida e com as nossas palavras esse evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém. Nós fomos enviados e é muito lindo que esse último versículo que o Carlos leu, ali Paulo, inspirado pelo Espírito, ele faz referência a um texto que está em Isaías, capítulo 52, versículo 7. Nós vamos ler uma parte desse capítulo. E o contexto ali é que havia aqueles que estavam exilados no cativeiro babilônico, mas havia também os mensageiros que estavam carregando a boa notícia de uma iminente libertação. Então esse é o contexto, e o texto diz que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Eis o grito dos teus atalaias, eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com seus próprios olhos distintamente vem o retorno do Senhor a Sião. Rompei em júbilo, exultai a uma, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Aleluia! Esse texto, essa palavra profética se cumpriu para o contexto de Israel, mas no contexto da profecia, há um cumprimento dúplice, onde nós fazemos parte desse segundo cumprimento. Nós podemos fazer ouvir
que há salvação. O teu Deus reina, o nosso Senhor, ele reina. Nós também podemos ser instrumentos, assim como fomos enviados pelo Senhor, estamos em Jerusalém, mas podemos ir aos confins da terra como o Senhor envia também a sua igreja a proclamar, e é lindo que diz: e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. A libertação, assim como o povo estava cativo na Babilônia, nós fomos libertos, como o Carlos mencionou, de um império de trevas. Nós que estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, recebemos vida por causa do que Jesus fez. E aquilo que Jesus fez nas nossas vidas e transformou as nossas vidas, as nossas histórias, as nossas famílias, ele é poderoso para fazer na vida daqueles que nós estamos proclamando. Nós anunciamos uma pessoa que vive, que esteve morta, mas que vive pelos séculos dos séculos. Jesus vive e ele mudou as nossas histórias e é poderoso, e mais do que isso, ele é interessado. A palavra de Deus diz que é desejo de Deus de que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, nós encorajamos os irmãos, porque nós proclamamos não é religião, não é um conjunto de regras, não é uma estrutura, tampouco um local. Ainda que seja importante nós congregarmos, nós anunciamos uma pessoa que transforma vidas, que mudou a nossa história, que salva, que cura, que liberta. Aleluia. Amém. Eu lembrei de um texto agora que está em Isaías 40, versículo 1 em diante. Ele diz assim: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda vosso Deus. E ele segue aqui, né? Uma profecia em relação a João Batista, que preparou o caminho do Senhor, a chegada do Senhor, né? E hoje nós somos chamados a preparar essa chegada do Senhor nos corações, bradando, falando em alta voz, trazendo consolo, dizendo que essa iniquidade, que o pecado, que o Senhor perdoou esse pecado. Amém. E que quer trazer uma nova vida, uma restauração, né? E isso é tremendo. O nosso Deus é um Deus rico em misericórdia, rico para com todos os que o invocam, rico, perdoador. E a gente comentava hoje de manhã assim que a nossa vida ela não é um lago onde fomos cheios dessa vida do Senhor, mas ela é um rio. Amém. A gente é cheio dessa vida. Essas águas correm e elas alcançam outras pessoas. E todos que entregaram suas vidas ao Senhor têm esse rio de água viva correndo das suas vidas. E nós clamamos aqui ao Senhor para que todos nós juntos como igreja possamos abrir a nossa vida para que essas águas, para que a vida do Espírito alcance outras pessoas. Né? E dentro desse contexto, eu lembrei também do texto de 1 Coríntios 9, 16 e 17, falando desse mandamento do Senhor de ir. Ele diz assim: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Então é um mandamento do Senhor que precisamos cumprir, precisamos obedecer, mas obedecer de coração. Amém. Não é algo penoso, não é algo pesado, é algo que nos enche de alegria poder repartir essa verdade que, como o Jonathan falou, transformou a nossa vida. E segue transformando. Jesus está vivo, segue atuando nas nossas vidas, e como é lindo e precioso nós podemos dar testemunho, falar, contar para os outros a respeito de Jesus, do que ele tem feito, do que ele tem agido, e nós encorajamos os irmãos com relação a isso, ao testemunho, a proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus, ele é maravilhoso, e nós encorajamos os irmãos com relação a essa proclamação do Evangelho, essa boa notícia da qual nós somos mensageiros. E talvez o Espírito já tenha te mostrado pessoas que estão perto
para ouvirem a respeito dessas boas novas, a respeito de Jesus. E nós encorajamos a que tu seja um canal desse rio, né, como parte que vai estar repartindo da vida de Deus. E alguns certamente já têm feito isso, já têm compartilhado, já têm anunciado. E nós encorajamos também que os irmãos compartilhem esses nomes na reunião da igreja na casa, para que juntos possam não só se edificar, se encorajar e o mais experiente ensinar os mais novos, e os mais novos também podendo aprender com aqueles que têm mais experiência na proclamação, mas também para nós juntos batalharmos em oração. Nós juntos orarmos em favor dessas vidas que Deus deseja salvar. E nesse sentido nós encorajamos os irmãos a orarem para que ocorra com essas vidas que já estão recebendo o Evangelho através de nós, que já estão sendo ministradas pelo Espírito, que ocorra com elas o que ocorreu com Lídia, registrado ali em Atos 16, versículo 14, que fala que Deus abriu o coração dela para que ela atendesse aquilo que ela já vinha escutando. Então, tem pessoas que já estão ouvindo por nosso intermédio, outros ainda ouvirão, mas essa é uma boa oração, irmãos, para nós juntos concordarmos em oração em favor desses nomes, né? Às vezes a pessoa do grupo, quem traz o nome conhece a situação, os demais não, mas Deus conhece todos. E Ele é o maior interessado na salvação. Amém. 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 E me veio muito forte agora que enquanto a gente gravava, Jona, denunciar um engano e uma mentira, né? Alguns de nós podemos pensar assim, mas eu tenho falado tanto, eu tenho pregado tanto, e as pessoas não têm se convertido, e pode vir algum desânimo, mas eu quero te dizer assim, persevera. Amém. Persevera, porque esse fruto, ele está brotando, e ele vai ser colhido no tempo certo. Amém. Persevera na proclamação, persevera em oração, Amém. persevera entregando tua vida ao Senhor, que esse fruto virá no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Nos abençoamos a semana dos irmãos, na paz, na graça, do nosso Senhor Jesus. Amém.